a todos os participantes, todos que assistem a essa sessão da Electoral Multi Court. Cumprimento as entidades que organizaram e executam esta atividade, a Abradep, o IPRAD, a EGE, do Tribunal Superior Eleitoral, e a Comissão de Direito Eleitoral do COAB. Cumprimento a professora a doutora Laila Mello, o doutor Gustavo Mazei e a doutora Lara, que, juntamente comigo, faremos a função de avaliadores. Então, de imediato, eu passo a palavra à primeira equipe por 15 minutos para fazer a sustentação oral do caso. Então, você tem a palavra. Pode começar. Bom dia a todos os excelentíssimos senhores representantes desta corte. Bom dia aos nobres colegas aqui presentes, doutores, advogados, doutores procuradores gerais da República Eleitoral. Estou representando o polo acusatório nesta demanda judicial em um recurso ordinário interposto pelo Marcos Cunha, pelo Marcos Rocha, o Carlos Cunha e o Partido Comunista, que foi uma condenação proferida pelo TRE, originário do Paraná, no sentido da condenação dos candidatos João e José da Silva para os mandatos de governador e deputado federal, respectivamente. Eles foram condenados por captação ilícita de sufrágio, propaganda eleitoral antecipada e o uso indevido dos meios de comunicação. Inicialmente, gostaria de destacar a assertividade da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no sentido da confirmação da caracterização do uso indevido dos meios de comunicação, no sentido de que, a partir do momento que esses candidatos, João e José da Silva, se beneficiaram de mecanismos de propulsões automáticas de envios de conteúdos eleitorais, eles acabam violando preceitos legais previstos na Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. Assim, em que pese não haver consenso jurisprudencial sobre esse sentido, fica claro que eles se beneficiaram dessa envio massivo de conteúdos através desses mecanismos de impulsão automático e, além disso, foi comprovado, como consta nos autos em provas colacionadas, de que eles utilizaram-se de 60 minutos a mais no uso de rádio, de propaganda eleitoral, que deveria ser de forma isonômica para todos os candidatos. E a partir do momento que esses candidatos utilizam-se desse tempo a mais em uma empresa da própria família, acabam violando esse preceito constitucional da igualdade entre os candidatos que estão concorrendo ao mandato eletivo. Com licença, doutor Pedro, uma intervenção aqui para uma pergunta. Em relação a esse enquadramento das redes sociais como meio de comunicação, como a equipe entende esse enquadramento? Os senhores entendem que é devido? Eu posso considerar e-mail, WhatsApp, rede social em geral, como meio de comunicação semelhante à televisão e rádio? Sim, Excelência. Há consenso jurisprudencial, tanto de vários tribunais regionais eleitorais pelo país, como da própria Corte Superior Eleitoral, de que o meio de comunicação seria qualquer meio utilizado para transmitir conteúdos. Aí entraria, nesse caso, redes sociais, como WhatsApp, Instagram e outros meios. Foi satisfatório? Prosseguindo com a ressaltação da decisão do acórdão preferido pelo TRE, gostaria de confirmar e ressaltar a caracterização da propaganda eleitoral antecipada. O artigo 36A da Lei das Eleições preconiza que a propaganda eleitoral antecipada ela pode ocorrer, no entanto, dentro das hipóteses legais previstas, que seria para exaltar qualidades pessoais dos candidatos ou de informar a pretensa candidatura,
desde que não haja um pedido explícito de votos. E quanto aos candidatos João e José da Silva, eles violaram claramente esse preceito no sentido de que, a partir do momento que eles utilizam-se de forma massiva dessa propaganda antecipada para, não no intuito de informar a pretensão de candidatura ou de exaltar qualidades pessoais, eles acabam violando esse preceito e tendo o intuito, claro, de captar ilicitamente votos antes do prazo legal determinado para o início das propagandas eleitorais. E já há diversos julgados da Corte Superior nesse sentido, de que, em decorrência da desproporcionalidade da divulgação desses conteúdos antes da data regularmente prevista, eles acabam violando e ilicitamente captando esses votos antes do marco legal previsto. Assim, gostaria de confirmar e solicitar a caracterização desses ilícitos previstos na condenação proferida pelo TRE, ou seja, a da caracterização da propaganda eleitoral antecipada de forma indevida e a do uso indevido dos meios de comunicação, que são preceitos que seriam amplamente necessários para um procedimento eleitoral, para um processo eleitoral de forma justa e democrática. Travou? Doutor Pedro? Sim, Excelência, concluí minha fala. Está aguardando o doutor Diego, não é isso? Sim, Doutor Heitor, o senhor nos ouve? Excelência, agora, no caso... doutor Não, vamos Gustavo, aguardar só o doutor Heitor voltar, doutor Diego, um momento. eu informo que eu consegui agora... Eu informo, doutor Gustavo, doutora Laila, e doutora Lara, que eu consegui agora acessar por um outro computador, então ficou mais fácil, tá? Então agora está tudo tranquilo. Obrigado, estamos aí. Então, vamos na sequência e passar para o próximo orador da equipe 1. Posso iniciar, Excelência? Sim. Pois não, Diego, pode começar. Pois bem, bom dia a todos, estendo os meus cumprimentos ao eminente ministro presidente dessa sessão e a toda a corte, e inicio esta acusação recordando a este egrégio tribunal que deve ser considerado o conjunto da obra. Percebemos uma lista de ilícitos que são praticados por iniciantes na carreira política brasileira, que são os irmãos Silva. É importantíssimo destacar que o conjunto da obra que pesa neste julgamento é o que deve ser considerado. Afinal de contas, existe uma lista extensa da prática de ilícito por parte desses irmãos que supostamente estão agindo de má fé e prejudicando o sistema democrático eleitoral a partir das suas ações. Nesse sentido, houve sim uma captação ilícita de sufrágios, a partir do momento em que se demonstra nos autos Doutor Diego. Pois não, Excelência. Doutor Diego, o pedido de captação de sufrágio, salvo engano, ele está baseado exclusivamente na escuta ambiental, até então identificada como prova ilegal. Eu questiono se há mais algum meio de prova indicativo de captação de sufrágio no sentido do pedido explícito de voto com retribuição do candidato ou do seu interlocutor. Eu questiono quem foi que ofereceu a vantagem, que posição ele tinha e o que ele poderia oferecer para os eleitores nesse sentido.
sabido, Excelência, e permita-me responder ao vosso questionamento, que os irmãos eles detinham certa condição econômica e justamente são os titulares, os donos dessa rede de restaurantes, justamente as quais se ligam diretamente ao gerente e, consequentemente, podem sim oferecer uma vantagem mostrada e demonstrada reiteradamente pela prova testemunhal que foi colacionada aos autos, que eles poderiam sim oferecer alguma vantagem, inclusive indevida, a quem apoiasse a candidatura, quem estivesse nesse empenho de eleger os irmãos absolutamente por uma paga de promessa. E justamente esses irmãos teriam condições, tanto pelo que demonstram ter, pelo seu vínculo com a rede de restaurantes, afinal são os donos, e, acima de tudo, com o seu poder econômico assoberbado, eles poderiam até mesmo oferecer recursos para que esse pessoal, inclusive os seus empregados, pudessem estar com eles e até mesmo, em certo sentido, oferecer até uma certa opressão de acordo com a sua vantagem econômica mediante os seus subordinados. Pode prosseguir com sua... Nesse sentido, Excelência, muito obrigado pela oportunidade. Nesse sentido, há de se imputar a eles também um abuso de poder econômico. Eles são, conhecidamente, donos de bens e lucros conhecidos em toda a região. Percebe-se, Excelência, pelas provas colacionadas aos autos, que esse lucro indevido, essa utilização dos bens que os irmãos dispuseram, são justamente um meio, a forma que eles têm de se impor, de até mesmo afrontar a dignidade humana de seus subordinados por meio dos seus recursos. Eles, demasiadamente, possuem um certo lucro e absolutamente usam esses recursos para obter vantagens. E, citando essa situação, eles podem exclusivamente oprimir as pessoas que necessariamente estão subordinadas a eles. Também... Diego, com licença, mais um esclarecimento. Como relacionar a conclusão que o senhor acabou de trazer com o fato de que as prestações de contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral? Respondendo ao questionamento de Vossa Excelência, justamente porque tudo que eles utilizam, e que também foi comprovado aos autos, houve um gasto excessivo na pré-campanha, o que não é regulamentado por lei, e necessariamente há a conclusão apresentada também aos autos de que houve um gasto superior e desvantajoso em relação aos outros candidatos. Para prosseguir. Nesse sentido também, Excelências, que nós imputamos aos candidatos o litisconsórcio passivo em relação ao líder religioso, que necessariamente e demasiadamente faz uso da palavra destinada a um grupo específico de eleitores, no sentido de favorecer os irmãos em determinado momento da campanha eleitoral. É imperioso concluir que as pessoas que estavam naquele recinto estão sensíveis, até mesmo pela finalidade do lugar, que é o culto religioso, e aptas a receber a instrução de seus líderes. E é com esse sentido que o líder religioso, ao fazer uso da palavra, incita aquela massa a aderir à campanha, no sentido de elegê-los, votar neles. Embora não haja o pedido explícito de votos, existe toda uma conjuntura de ideias, uma conjuntura de palavras que necessariamente levam o eleitor a erro, absolutamente, levam o eleitor a optar por aquela campanha e necessariamente votar nos candidatos. É nestes termos, Excelência, que pedimos a Vossas Excelências que considerem o conjunto da obra. Entendam que a lista de ilícitos que comprovadamente se demonstrou nos autos é suficiente para a manutenção da cassação dos diplomas dos referidos candidatos e afastá-los do exercício desse diploma. É nesses termos, Excelências, que pedimos que Vossas Excelências considerem.
Muito obrigado aos doutores Pedro Henrique e doutor Diego Almeida pela exposição. E eu passo, então, de imediato, rogando às eminentes oradoras que estão inscritas a observância do prazo de 15 minutos, e, portanto, a primeira a falar será a doutora Monique. Isso. Então, doutora Monique, Vossa Excelência tem a palavra para a exposição. Muito obrigada. Egrégio Tribunal, ilustres ministros, meu nome é Monique, e eu falarei sobre as preliminares e no mérito sobre propaganda eleitoral antecipada, captação ilícita de sufrágio e abusos de poder religioso. A priori, gostaria de começar a minha exposição falando sobre a suspeição do relator do TRE, que prolatou a sentença, visto que este possui vínculo de amizade íntima com o candidato a deputado federal Marcos Rocha. Tal vínculo seria demonstrado por prova testemunhal, mas a oitima não ocorreu, conforme consta dos autos. Houve violação ao devido processo legal, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo todo o procedimento. Ainda, as ações não devem ser reunidas à luz do artigo 96b da Lei das Eleições. Supor a reunião de demandas é autorizar que uma demanda vazia possa ser proposta com núcleo fático lacônico, com categorização jurídica genérica, sempre esperar que novas ações possam completá-la durante o tempo de tramitação e oferecer a robustez necessária à cassação pretendida. Ainda, a ARGE foi proposta antes do registro de candidatura do investigado, e segundo o entendimento desta Corte, no julgamento de 2014 pelo relator Gilmar Mendes, a nulidade de tais ações ajuizadas antes do registro da candidatura. Agora, quanto às gravações ambientais, temos que estas são ilícitas, pois Doutora, houve violação. Pois não, Excelência? Me permita um questionamento. Os elementos indicados nessa AGE, efetivamente iniciada antes do registro de candidatura do deputado e governador cassados, elas foram renovadas, esses fatos foram renovados nas AGEs e AIME posteriormente protocolizadas, ou ela se resume a essa AGE inicial, efetivamente antes do registro de candidatura? Bom, ela se resume primeiramente à primeira, que foi protocolizada antes do registro da candidatura, Okay, que foi proposta por Carlos Cunha. Agora, do prosseguimento, dizer que uma prova ilícita poderia ser admitida no processo em prol de um pretenso interesse público representa um grave retrocesso, incompatível com o estágio de evolução das instituições democráticas de direito. O TSE já sustentou que a gravação ambiental sem prévia autorização judicial consubstancia prova ilícita, como no julgamento de embargo de declaração no recurso ordinário número 190461, pela relatora ministra Luciana Lócio, que decidiu no sentido da inadmissibilidade da gravação ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores, e por extensão da exclusão do próprio fato diante da contaminação da prova judicial derivada. Ademais, ressalta ainda que ocorreu a decadência, devido ao aditamento posterior do Ministério Público. Em parecer consultivo do professor Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, no caso do ex-presidente Michel Temer, concluiu-se que apenas a estabilização da demanda já impediria o conhecimento de tais fatos novos. E mesmo que os fatos de conhecimento superveniente poderiam autorizar uma nova demanda, esta não pode ser proposta pelo óbice do prazo decadencial. E se não pode ser proposta nova ação, não se podem utilizar tais fatos na ação em curso para burlar o prazo. De qualquer forma, os fatos novos não podem compor o objeto litigioso de julgamento. Além disso, o TRE não agiu bem em conceder eficácia imediata da decisão enquanto pendia recurso, decidindo contra a disposição de lei, contra o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, em face da gravidade das punições. Agora, quanto ao mérito, cumpre reforçar que não houve propaganda antecipada. Cita a doutrina do professor Olivar Coneglian, que diz que o tema de propaganda antecipada estaria coberto pelo manto da insensatez. Para ele, é certo que existe um tempo legal para se fazer propaganda, mas também é certo que o político precisa se expor, deve se mostrar aos eleitores para se fazer conhecido. Proibir isso é proibir o político de existir. Além disso, a legislação permite a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Em recurso especial número 06-009-4906,
o relator Edson Fachin afirmou que a veiculação de publicidade por pré-candidato dissociado de elemento do qual se depreenda o pleito de votos não evidencia ato de pré-campanha. Outro ponto ainda é a captação ilícita de sufrágio. Na hipótese da infração descrita no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, cujas consequências jurídicas são graves, a prova do ilícito eleitoral e da participação do candidato deve ser precisa, contundente e irrefragável, como demonstra a jurisprudência deste tribunal. E no caso vertente, o acervo probatório mostra-se frágil e insuficiente para ensejar cassação. Inclusive, há entendimento desta Corte em acórdão de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, no sentido de que, para a caracterização, é necessário pedido explícito de votos, e este opõe-se à lógica das insinuações. Deve ser uma existência de um ato de comunicação frontal e retilíneo, excluindo o pressuposto e o subentendido. Os nomes candidatos também estão sendo acusados de abuso de poder religioso, mas os candidatos sequer falaram no dia da reunião do Centro Espírita, não houve pedido explícito de votos e não podem ser punidos pelas condutas de outrem. Além disso, no dia dos fatos, só havia 200 pessoas, Excelência. Como somente 200 pessoas podem influir no resultado das eleições, devido à porcentagem com que os candidatos foram eleitos? Diante do exposto, requer-se que as preliminares alegadas sejam deferidas, que as alegações imputadas contra João Silva e José Silva sejam julgadas improcedentes no que tange à propaganda eleitoral antecipada, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder religioso. Encerro minha arguição. Muito obrigada. Obrigado, doutora Monique, pela exposição e pela observância do prazo. E, de imediato, passo a palavra à doutora Natália Sanches para a complementação da sustentação oral. Excelentíssimos representantes da Corte, bom dia. Eu vou expor sobre o uso dos meios de comunicação, o alegado abuso do poder econômico, a alegada doação de pessoa jurídica, cassação na elegibilidade e gravidade de condutas. Foi dito pela parte contrária que o candidato João Silva fez uso de tempo superior na rádio pertencente à sua família. De fato, a rádio pertence à família dos candidatos, mas, ora, excelências, o fato de o candidato ter feito uso da rádio para entrevistas não se enquadra como propaganda eleitoral antecipada e não fere a lisura do pleito. Inclusive, há entendimento desta Corte no sentido de que, para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, é necessário o pedido explícito de votos, o que não se observa no presente caso. Quanto aos alegados disparos de mensagens em massa, ressalto que os candidatos não cometeram tais atos, foram os eleitores, e está fora do âmbito de alcance dos candidatos quanto aos atos de terceiros. Candidatos não possuem forma de verificação de mensagens passadas por terceiros, sendo eles meros beneficiários do ocorrido, não havendo como imputar-lhes responsabilidade por condutas das quais não cometeram, não instigaram e não participaram. Temos ainda na jurisprudência desta Corte que, conforme preconiza o artigo 40b da Lei das Eleições, a responsabilização pela divulgação de propaganda irregular pressupõe a comprovação da autoria ou prévio conhecimento do beneficiário quando este não é o autor da alegada propaganda. E quanto consta o prévio conhecimento do beneficiário, em decisão recente deste tribunal, de relatoria do ministro Edson Fachin, aplica-se apenas multa no patamar mínimo legal devido à não gravidade da conduta. Ademais, os 15 print screens juntados não comprovam a disseminação em massa de mensagens. Além de que não há comprovação que liga os prints aos candidatos, tais atos não possuem caráter lesivo algum. Desta forma, pessoas físicas não ligadas ao candidato, que troquem mensagens pelo aplicativo WhatsApp com familiares e amigos, não gera responsabilização dos candidatos, que são meros tópicos da conversa. Não haveria lógica, pois trata-se apenas do livre exercício da manifestação do pensamento na internet e da liberdade de expressão dos indivíduos, o que afasta a propaganda antecipada. Ademais, a parte contrária arguiu que houve mecanismo de propulsão automática de mensagens. Entretanto, não há prova de tais fatos nos autos, sequer é mencionado, então tal hipótese deve ser descartada. Ademais, quanto às alegadas fake news, a mesma argumentação se aplica. Isso porque os candidatos estão sendo acusados por divulgação de fake news por eleitores. Novamente, não há como os candidatos verificarem as mensagens privadas repassadas por eleitores. Ademais, existe um projeto de lei chamado de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que estabelece que as plataformas como Twitter e Facebook devem ser mais ativas e responsáveis na hora de eliminar tais conteúdos falsos, pois apenas elas possuem as ferramentas necessárias para tal. Já quanto ao abuso do poder econômico, o TSE exige, para que fique comprovado o abuso, provas concretas e indiscutíveis sobre os fatos denunciados como abusivos.
Ademais, possuir poder econômico elevado não é nenhuma ilegalidade. O valor que ultrapassou na campanha é ínfimo e não possui potencialidade necessária para influir nas eleições. A jurisprudência do TSE tem entendido que não... Doutora. Sim, excelência. Vossa Excelência podia esclarecer o seguinte: o valor efetivamente ultrapassado na campanha é ínfimo, mas me parece que o valor gasto em pré-campanha foi o dobro da campanha. A senhora poderia esclarecer se entende como ínfimo também se gastar em período de pré-campanha o dobro do que se gastou na campanha? Sim, esse também seria meu ponto, e aí só para aproveitar a oportunidade, aderir a ele a necessidade de esclarecer o que seria o gasto médio previsto na jurisprudência do TSE. Certo, excelências, eu agradeço o questionamento, pois me permite esclarecer justamente esse ponto. Quanto aos gastos de pré-campanha, não existe uma legislação que verse a respeito do assunto. No entanto, a jurisprudência do TSE entende que devem ser gastos módicos. Esses gastos módicos são os gastos que qualquer candidato médio possa suportar. Entretanto, excelências, data máxima vênia, com todo respeito, em que pese o entendimento jurisprudencial, caso o TSE estabeleça um valor para os gastos de pré-campanha, ele estará usurpando a competência do Legislativo. Se não houver novos questionamentos, retomarei a minha fala. Desta forma... Pode prosseguir, Excelência. Obrigada. A jurisprudência do TSE tem entendido que não basta para que tenha havido doação em excesso do limite legal para incidência de inelegibilidade, deve ser avaliado se o valor doado em excesso compromete o equilíbrio e a lisura do pleito, o que não ocorreu, visto ao valor ínfimo. Quanto à cassação de elegibilidade, conforme o entendimento do doutor ministro do STF, Gilmar Mendes, não há de se falar em novas condições de inelegibilidade, posto que na letra da lei, o que o artigo 41A busca é preservar a vontade do povo, a soberania, a democracia. Ademais, no dia 15 de outubro, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo IBOPE, que buscou definir as maiores expectativas dos eleitores no pleito, conforme consta nos autos. Pela pesquisa, 71% informou que teria mais chances de votar em quem nunca havia ocupado o mandato eletivo. Portanto, é a vontade do povo que deve prevalecer. Ir contra isso afronta a soberania popular. A cassação e a decretação de inelegibilidade são punições graves e trazem inúmeras consequências. A mais importante é de fazer não prevalecer a soberania popular, porquanto só podem ser aplicadas quando é a única certeza que se extrai dos fatos, o que não ocorre no presente caso, visto que as provas são ilícitas e, quanto muito, são fracas para ensejarem tamanha punição. Por isso, pede-se a reversão da cassação do mandato, bem como a não decretação de inelegibilidade. Por fim, excelências, temos que todas as condutas imputadas aos candidatos, quando analisadas, são irrisórias e não dão ensejo à cassação do mandato de inelegibilidade, pois são medidas extremas aplicadas que devem ser aplicadas em última ratio. Ademais, em caso de dúvidas acerca das alegações atribuídas, deve-se decidir pela manutenção do mandato e não pela cassação. Ademais, ressalto ainda que aqui no Brasil, cassamos mandatos como em nenhum outro lugar no mundo. O Brasil não respeita o sufrágio popular. Portanto, pode-se dizer que a cultura da cassação do mandato foi incorporada no nosso sistema. A cassação deve ser a exceção e não a regra, mas na realidade o que ocorre é o inverso. Como disse o professor Luiz Fernando Pereira, em qualquer outro país civilizado no mundo, não se caçam mandatos como caçam no Brasil. A título de direito comparado, apontado pelo Dr. Frederico Alvim, em artigo de sua autoria, trazemos que a jurisprudência mexicana somente impõe a anulação de eleições quando os vícios apontados afetem ou viciem de forma grave e determinante o conjunto do procedimento, exigindo-se como consequência que os efeitos decorrentes da prática ilícita sejam de tamanha magnitude que tenham afetado o resultado eleitoral, definindo o candidato vencedor. Nota-se, então, que nos demais países a exigência da gravidade de condutas é muito maior. A relevância da análise de direito comparado é justamente para analisar como a ciência jurídica se desenvolve no mundo e verificar que a posição do Brasil é minoritária. Desta forma, será que o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo? A justiça eleitoral deve se ater à potencialidade das condutas. Desta forma, diante de todo o exposto, requer-se a vossas excelências que as preliminares alegadas sejam deferidas, que as alegações imputadas contra os irmãos Silva sejam julgadas improcedentes, que seja decretada a reversão da cassação do mandato, bem como a reversão da decretação de inelegibilidade. Encerro aqui a minha exposição
e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Natália, doutora Monique, pela sustentação oral. E encerrada essa fase, passamos à fase seguinte e concedo, portanto, a palavra ao doutor Diego para a réplica no prazo de 3 minutos. Doutor Diego, Vossa Excelência tem a palavra. Excelências, Rui Barbosa, em determinado momento, falou que os limites para os crimes públicos é a lei. Essa corte não pode permitir que os irmãos Silva desdenhem da lei, absolutamente, no sentido de que suas ações são 200 pessoas, 15 imprints, 60 minutos, R$8.000. Esses números aparentemente irrisórios para a defesa, sim, excelências, podem impactar no resultado da eleição. Justamente porque a comunicação advinda dessas 200 pessoas, esses 15 imprints divulgados, esses 60 minutos que são postos em rede de rádio, eles atingem pessoas. Justamente porque essas pessoas que ouvem, que são alvo dessas manifestações ilícitas, elas vão repassar essa informação. Elas vão dar continuidade ao ciclo da comunicação. Porque existir é comunicar-se. E comunicar-se é um ciclo vicioso de fala e retórica. E justamente é nesse ponto que esta acusação sustenta reiteradamente que houve a prática de ilícitos e que tem sim o condão de modificar o resultado das eleições. Não são irrisórios, excelências, não são valores ínfimos, pelo contrário, é um afronte à lei eleitoral, é um afronte ao Estado democrático de direito. Por menor que seja a letra da lei, ela precisa ser respeitada. Senão, a pena para esse desdenho da lei é o comprometimento de todo o sistema democrático eleitoral. É nesses termos, excelência, que pedimos que a vontade popular ela seja respeitada, porque a vontade popular é a lei e não, sobretudo, a eleição. É a lei quem deve permanecer. São as pequenas letras de lei que, somadas, formam o ordenamento jurídico brasileiro que precisam ser respeitados, excelência. Não se pode admitir, principalmente esta corte, a quem também é dado a autoridade de tutelar as eleições, que os irmãos possam permanecer nos seus cargos, exercendo a prática desses ilícitos, desrespeitando as pequenas, as grandes, todo o ordenamento jurídico brasileiro. É nesses termos, excelência, que pedimos a procedência de todas as acusações feitas e que esta corte considere o conjunto da obra, considere o conjunto de ilícitos praticados. Obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Diego, e pelo tempo utilizado na réplica. E, na sequência, passo para a tréplica a palavra à doutora Natália Sanches. Só um segundo, doutora Natália. Eu não quis interromper o final da primeira exposição, mas aproveitando agora a tréplica, eu gostaria que a senhora esclarecesse muito brevemente a diferença entre potencialidade e gravidade para a apuração dos abusos na justiça eleitoral. Excelência, agradeço a pergunta. Entendo que a potencialidade e a gravidade se tratam de assuntos similares, pois deve ser analisada a potencialidade das condutas que houveram na influência do pleito, porém os candidatos eles foram eleitos de maneira expressiva. Então nós acreditamos, essa representação acredita, em que não houve nenhuma manipulação no resultado da votação, pois o resultado já é bem claro de que eles conseguiram muitos votos nas eleições. Então não há como todas essas condutas, que são irrisórias, terem afetado com potencialidade tamanha de terem influído nas eleições. Obrigada, fique à vontade. Eu vou me ater agora a alguns pontos trazidos pela parte contrária. Quanto aos disparos de mensagens em massa, ressaltamos que os candidatos são meros beneficiários da conduta e não resta comprovado nos autos de que os candidatos tinham conhecimento da veiculação de tais mensagens, e muito menos que eles eram os autores delas. Quanto ao abuso do poder econômico alegado pela parte contrária e a arrecadação ilícita de pessoa jurídica, ressaltamos que os candidatos apresentaram as suas contas discriminadas e estas foram aprovadas apenas com a ressalva de uma transação não reconhecida
no valor de R$3.000, que este foi devolvido ao Tesouro Nacional. Já quanto ao relatório juntado pelo MP, que fala dos R$8.000 alegado pela parte contrária, este contém uma mera estimativa dos gastos eleitorais realizados. Saliento aos senhores que estimativa, na estatística, trata-se de um processo de atribuição de um valor a um parâmetro para o qual não se conhece o valor absoluto. Ademais, excelências, ressalto que é importante que se altere a cultura da cassação que foi incorporada no nosso sistema. A cassação ela deve ser a exceção e não a regra. Ressalto que nos demais países a exigência da gravidade de condutas é muito maior. Desta forma, a justiça eleitoral deve se ater à potencialidade das condutas. E quando analisadas, vê-se que não há gravidade tal que enseja a cassação de elegibilidade. Desta forma, reitero meus argumentos expostos e requer-se a vossas excelências que as preliminares arguidas sejam acolhidas e que as alegações imputadas contra os irmãos Silva sejam julgadas improcedentes. Seja decretada a reversão da cassação do mandato, bem como a reversão da decretação de inelegibilidade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Natália. Então, vou por encerrada essa fase, e aí eu indago a doutora Laila se nós temos uma fase reservada de avaliação ou qual é o próximo passo desta atividade, doutora Laila, por gentileza. Pois não, doutor. Agora nós podemos encerrar a sessão e os avaliadores podem preencher as fichas individualmente, após o fim da sessão. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora, quero agradecer a presença dos nossos excelentíssimos avaliadores, como sempre, fazendo uma condução perfeita. Muito obrigada, doutor Hector, por ter presidido essa sessão tão lindamente. Obrigada, equipes, pelo desempenho de vocês. Estão de parabéns. Estamos muito felizes com o caminhar da competição, como vocês estão preparados. E passo a palavra aos avaliadores que quiserem fazer considerações finais. Parabenizo também as equipes aí, aos estudantes, desejando boa sorte. Repetindo sempre, o bom desse tipo de atividade é que, não, diferente de uma corte de verdade, vocês não representaram partes que sairão vencedoras ou perdedoras. Nós podemos avaliá-los sem precisar identificar quem ganhou e quem perdeu, tá? E de início eu já digo que todo mundo ganhou, vocês foram muito bem na apresentação. Eu agradeço a oportunidade de estar nessa terceira, né, banca, dona Laila, segunda do dia, né? Um prazer, doutor Heitor, doutora Lara, tá? Eu desejo um bom dia para todos. Também gostaria de cumprimentar doutor Hector, doutor Gustavo, pela parceria aqui na banca avaliadora, cumprimentar os candidatos que se saíram muito bem, a apresentação de vocês foi muito clara, muito didática, parabéns por enfrentarem esse desconforto que representa, né, estar aqui diante da avaliação, parabéns pela coragem, parabéns pelo comprometimento, e também uma honra, registrar a honra que é estar aqui participando com vocês dessa competição. Bom, finalmente, eu devo registrar, doutora Laila, a todos, que eu sou magistrado há mais de 26 anos e integro o TRE aqui do DF. Já estou quase terminando o meu mandato, mas eu, sinceramente, nunca tive muitas dúvidas para julgar, porque geralmente a gente tem os argumentos mais substanciosos do autor ou do réu, e, enfim, às vezes do debate a solução já nasce, né? Mas nesse caso em particular, pelo esmero, pelo talento dos oradores, eu teria que fazer conclusão dos autos para estudar, porque realmente, né, doutor Pedro Henrique, doutor Diego, doutora Monique, doutora Natália foram extremamente judiciosos nas considerações, nos argumentos, os argumentos muito bem postos, e eu louvo essa nova geração de profissionais do direito, e eu lamento que eu não vou poder assim pegá-los, né, porque daqui a pouco eu já passo o meu tempo, mas eu fico feliz em saber que temos numa geração de profissionais do direito muito bem comprometida, muito bem formada, muito bem orientada. Isso a sociedade brasileira ganha com isso. Parabenizo, então, né, e aproveito para cumprimentar o doutor Gustavo Mazei, a doutora Lara Ferreira,
satisfação em compartilhar essa avaliação com vocês. Agradeço a doutora Laila Mello pelo convite, foi uma satisfação participar. Espero que vocês façam mais isso, porque isso é uma contribuição dos profissionais do direito à formação acadêmica e profissional daqueles que chegam para contribuir com toda a ordem jurídica brasileira. Reitero aqui o registro da ABRADEP, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e da Comissão de Direito Eleitoral do COAB, por essa atividade. Então, com isso, desejo a todos um bom dia, um bom final de semana, que todos fiquem em casa e tenham muita saúde, né, para a gente prosseguir a nossa atividade. Muito obrigado. Doutor Heitor, então, gozamos da amizade em comum do nosso queridíssimo Telson, né? Exato. Meu amigo. Falei com ele ontem até. Doutor Telson foi um amigo que eu fiz no TRE. Um amigo que eu também. Não é? Eu também. E é uma satisfação. O Telson é uma referência para nós aqui no Distrito Federal. É um grande amigo, prestou um grande trabalho no Tribunal Regional Eleitoral. E um jovem, mas talentoso jurista que ainda vai nos dar muita alegria no campo do direito eleitoral e nas outras áreas do direito, viu? Então, nós temos um amigo em comum, doutor Gustavo. Então, quando Brasília, eu acredito que você é da Paraíba também, não é? Eu sou da Bahia, sou de Salvador. Da Bahia e tal. Então, quando vier a Brasília, fui membro do TRE aqui com o doutor Telson. Sim. Tá certo? E doutora Lara, eu nem me lembrava, na primeira reunião presencial e única, né? Porque foi em fevereiro, depois veio toda essa loucura da Comissão Eleitoral do Conselho Federal, da qual eu faço parte. A primeira manifestação foi minha, e justamente parabenizando a iniciativa do IPRAD, ainda naquela época, IPRAD e ABRADEP apenas, sobre esse multicorte, e pedindo, sim, que nós, do Conselho Federal, juntamente com as escolas judiciais, pudéssemos, né, contribuir no que fosse necessário para a realização dessa atividade que é efetivamente extremamente produtiva para toda a comunidade acadêmica. Aí aqui eu não falo como advogado nem como juiz, eu falo como professor, né, que fico aí cavando a possibilidade de divulgar o direito eleitoral, né, que infelizmente não tem ainda a divulgação que merece, mas já tem uma divulgação muito melhor da que tinha no meu tempo, né? Então, eu preciso fazer esse registro e agradecer efetivamente a doutora Laila. E eu já vi que Pereirinha não ajudou foi nada. Quem fez tudo isso aí foi a doutora Laila. Já vou passar um zap aqui para ele e para o Agro. Essa competição foi feita por muita gente, inclusive doutor Gustavo, pelo senhor avaliador, doutor Hector, doutora Lara, todos os avaliadores que estão se dedicando tanto, as entidades organizadoras, todo o suporte que a gente está recebendo de tanta gente, doutor Pereira, que caprichou no caso hipotético, como os senhores caprichou mesmo. Mas estamos todos muito felizes e não importa quantas vezes eu digo muito obrigada, ainda não será o suficiente. Ok, um bom dia para todos. Tchau, gente. Bom dia. Então, bom dia a todos. Muito obrigado.